Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar a respeito de algumas coisas que estão sendo ditas a respeito do filme Aves de Rapina e também falar a respeito de uma decisão da Warner que ela tomou nas últimas 24 horas, que é praticamente ela assumindo a responsabilidade aí pelo fracasso do filme Aves de Rapina. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, que eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar muito com isso. Então vamos lá, em primeiro lugar eu quero falar rapidamente a respeito da performance do filme aqui no Brasil, do filme Aves de Rapina, porque algumas pessoas disseram que eu não falei a respeito da bilheteria no Brasil, porque a bilheteria no Brasil foi muito boa, e por isso eu não quero falar a respeito da bilheteria de Aves de Rapina, mas não, eu não falei a respeito especificamente da bilheteria no Brasil, porque a situação é a mesma do que a situação nos Estados Unidos e no mundo como um todo. O filme Aves de Rapina teve uma performance muito abaixo de todos os outros filmes do universo da DC. Eu vi inclusive pessoas fazendo comparação com outros filmes que não tem nada a ver, falando, mas como é que Aves de Rapina está sendo considerado um fracasso se o filme Bad Boys 3 conseguiu fazer mais ou menos a mesma coisa na sua abertura? A diferença é que o filme Bad Boys é sequência de um filme que fez em torno de 270 milhões de dólares, e o primeiro filme fez 170, então não tinha muita responsabilidade para o filme ser um grande sucesso, e o filme conseguiu aí já bater a marca de 300 milhões, então é óbvio que o filme está sendo bem sucedido, entre aspas, porque ele já é o mais bem sucedido da trilogia. Enquanto Birds of Prey, Aves de Rapina faz parte de um universo cinematográfico que já tem um filme bilionário, e o filme é sequência espiritual do filme Esquadrão Suicida, que fez acima dos 700 milhões de dólares. Então essa comparação, sinceramente, não existe. O filme Bad Boys 3 é sim um sucesso comparado com os outros filmes, mas não seria um sucesso tão grande se ele fizesse parte do universo Marvel, por exemplo. Então tudo tem que ser colocado em perspectiva. O filme Aves de Rapina, fazendo parte do universo DC, é uma decepção, enquanto o filme Bad Boys 3 é um sucesso. Sem falar que a performance do Bad Boys 3 nos Estados Unidos foi muito à frente da performance do filme Aves de Rapina. E só pra gente fazer uma comparação rápida em território brasileiro, já que é a discussão que muitas pessoas estão falando, muitos sites estão pegando o valor que o filme fez e colocando em reais pra falar que o filme teve um resultado bom. Pô, Aves de Rapina fez 10 milhões de reais, então dá a impressão que é um número muito bom, mas vamos dar uma olhada. O filme da Mulher Maravilha abriu com 7,3 milhões de dólares. O filme do Shazam abriu com 4,7 milhões de dólares. O filme da Liga da Justiça abriu com 10 milhões, a mesma abertura de Batman vs Superman. E o Esquadrão Suicida abriu com 11,7 milhões de dólares. Então, se tem muita gente falando que Aves de Rapina foi um grande sucesso e etc., considerando as aberturas dos outros filmes do universo DC, dá pra gente imaginar que a abertura foi parecida, foi no mesmo nível desses outros filmes. Mas não, o filme abriu com somente 2,4 milhões de dólares aqui no Brasil, então o filme fez quase metade do que Shazam fez, o que é a mesma proporção exata quase do que o que os dois filmes fizeram nos Estados Unidos. 53 milhões para Shazam e 33 para Aves de Rapina, enquanto aqui Shazam abriu com 4,7 e Aves de Rapina abriu com 2,4. Então eu não entrei em detalhes a respeito da bilheteria brasileira, porque não fazia muito sentido, porque a história era exatamente a mesma do que nos Estados Unidos e no restante do mundo. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Não é para falar da bilheteria brasileira, porque eu não faria um vídeo somente para isso. Eu tô fazendo o vídeo hoje para falar a respeito de uma atitude da Warner muito radical, que praticamente prova que ela já aceitou a derrota e tá tentando tirar mais um dinheiro do filme antes dele se tornar um grande fracasso. E o que a Warner fez? A Warner modificou o nome do filme de Aves de Rapina e aquela baboseira lá que a Margot Robbie quis colocar no título para Harley Quinn Aves de Rapina. Aqui no Brasil, no caso, seria Arlequina em Aves de Rapina. E por que eu digo que essa é uma reação automática ao resultado péssimo que o filme teve no final de semana? Porque os primeiros que mudaram esse nome, as primeiras empresas informadas dessa mudança de nome, foram justamente os sites de venda de ingressos. Então, de alguma forma, a Warner tá achando que o título do filme é culpado pela performance ruim nas bilheterias. Então, as primeiras empresas que ficaram sabendo, os primeiros que receberam um memorandum da Warner, isso já foi confirmado por vários grandes sites aí, que a Warner mandou um e-mail, a Warner ligou reforçando para que esses sites de vendas modificassem o nome do filme
de Birds of Prey, Aves de Rapina, para Arlequina, ou Harley Quinn nos Estados Unidos. Então o título do filme mudou completamente, e isso é uma estratégia de marketing desesperada, quase sem precedentes em Hollywood. A gente viu isso somente uma outra vez, pelo menos que eu me lembre, desde que eu tô acompanhando aí no ano de 2000, 2002, que eu tô acompanhando muito o cinema. É a primeira vez que eu vejo um filme modificando o seu título, mas o outro filme não fez de forma tão radical. E o outro filme que fez isso, obviamente, também era um filme da Warner, que é um estúdio famoso aí por se desesperar. A gente sabe quantos filmes da Warner são prejudicados por refilmagens, são prejudicados por cortes grosseiros. Até hoje as pessoas estão pedindo o Snyder Cut. A gente sabe de vários outros filmes da Warner que foram praticamente picotados na edição. O Esquadrão Suicida é outro exemplo disso. E agora a Warner decidiu mudar o nome do filme, assim como ela tinha feito com o filme do Tom Cruise, que se chamaria The Edge of Tomorrow, ou seja, No Limite do Amanhã, e logo que o filme foi lançado, eles decidiram mudar o marketing para Live, Die, Repeat. E eu não sei se isso chegou até o Brasil, como o filme da Arlequina chegou até o Brasil já essa mudança. Se você entrar nos sites de cinema, você já vai ver o título novo, Arlequina, ao invés de ver Aves de Rapina. Então eu acho que esse filme foi até numa proporção maior, o que mostra que a Warner tá decepcionada sim com o resultado do filme. Muitas pessoas estão falando, mas o nome não fazia sentido, mas o filme não é das Aves de Rapina, o filme é da Arlequina. Mas eu acho que isso não tem importância, porque a Warner poderia ter decidido isso um ano atrás. Muitos filmes mudam de nome 1, 2 anos antes de serem lançados, então eles já poderiam ter feito um estudo em cima do nome e já poderiam ter lançado o filme com o nome Harley Quinn, ao invés de mudar de forma desesperada depois do fracasso da primeira semana. E eu sinceramente discordo dessa posição da Warner, porque qualquer pessoa que acompanha filmes de quadrinhos, que acompanha os heróis e etc., sabe que o filme Aves de Rapina é o filme que está sendo interpretado aí pela Margot Robbie, que tem a Harley Quinn e etc. E usar a justificativa que Aves de Rapina não é um nome conhecido, a gente tem que usar outros exemplos para provar isso, mas Esquadrão Suicida não era um nome conhecido, fez muito sucesso. Guardiões da Galáxia não era um nome conhecido, fez muito sucesso. Doutor Estranho não era um nome conhecido e fez bastante sucesso. Tudo bem que vão falar que só fez sucesso porque é um filme da Marvel, mas Aves de Rapina é um filme da DC, então uma mão lava a outra. Muitas pessoas falaram no vídeo anterior que o problema é o marketing, que o problema é a lacração, entre aspas, mas acusaram o filme da Capitã Marvel também de ser um filme lacrador, acusaram inclusive Mulher Maravilha de ser um filme lacrador, e os dois filmes foram extremamente bem-sucedidos, então somente esse argumento não faz tanto sentido assim, porque a gente tem outros filmes que rebatem completamente essa percepção. Eu até concordo que pode ser um fator, porque muitas pessoas estão hateando o filme por causa dessa possível lacração, mas Capitã Marvel foi tão hateado quanto e mesmo assim conseguiu bater 1,1 bilhão de dólares, então é uma comparação que não dá pra gente fazer. E eu acho que o argumento que mais faz sentido é se a gente fizer uma engenharia reversa no sucesso dos filmes da Marvel. Porque os filmes da Marvel foram fazendo cada vez mais sucesso até chegar no filme Vingadores Ultimato. Porque o universo foi ficando cada vez mais intrínseco, foi ficando cada vez mais obrigatório você assistir todos os filmes para chegar no filme Vingadores Ultimato, para chegar aí nesse episódio final. Enquanto isso, você vê o universo DC que foi praticamente jogado no lixo, a gente não tem mais o Batman do Ben Affleck, o Henry Cavill já é uma incógnita, a gente não sabe se ele ainda faz parte do universo ou não, até o Flash aí tá naquele limbo, e a própria Mulher Maravilha, que vai ter um filme novo, parece que o filme não vai ser muito ligado a esse universo. Então, enquanto a Marvel apostou tudo nesse universo compartilhado, a DC tentou copiar no começo, mas acabou largando mão completamente. Então grande parte do público perdeu interesse nesse universo compartilhado. Então eu não sei se vocês estavam sabendo a respeito dessa mudança de nome que a Warner fez. Se vocês entrarem aí em vários sites, eles já estão aos poucos mudando. Eles estão praticamente enterrando o nome Aves de Rapina, que era uma aposta da Warner. Se Aves de Rapina fizesse sucesso com a Harley Quinn, talvez eles fizessem um filme sem ela, porque o nome já teria ganho força. Então eu discordo completamente que o nome estava errado. É um filme com as Aves de Rapina, inspirado em quadrinhos das Aves de Rapina e etc. Tudo bem, tem a Harley Quinn no meio, então poderia ser Aves de Rapina e Arlequina, e não Arlequina, Aves de Rapina e etc. Eu acho que foi uma mudança meio desesperada, que somente a Warner aí é famosa por fazer esse tipo de atitude.
E isso provavelmente vai aumentar mais ainda os custos do filme, porque eles estão tendo que ter toda essa operação para modificar o nome do filme, e a gente não sabe até que ponto isso vai. Eles vão mandar marketing novo para salas de cinema, para colocar lá um pôster novo escrito Arlequina e Aves de Rapina, ou eles vão manter o marketing do jeito que tá, ainda não ficou tão claro. E como sempre, vale a pena eu frisar aqui no final do vídeo, eu sempre torço para os filmes de super-herói darem certo, porque a gente já sabe isso pela história de Hollywood, que quando um gênero começa a fraquejar um pouquinho, quando 1, 2, 3, 4, 5 filmes começam a fracassar, os estúdios falam, bom, eu não vou fazer mais 2 filmes por ano, eu vou fazer somente um, ou eu não vou fazer um filme por ano, eu vou fazer um filme a cada 3 anos. E eu, como grande fã desse gênero, eu torço para, sinceramente, todos os filmes darem muito certo. Eu já fiquei decepcionado com a performance de Shazam, e agora parece que Aves de Rapina vai ter uma performance inclusive abaixo disso. Vem um filme como Coringa para dar uma animada, mas vem um filme como Aves de Rapina para jogar um banho de água fria nos fãs que ficaram animados aí com o filme do Coringa. E eu acho que essa percepção de que a DC não consegue lançar um sucesso atrás do outro pode inclusive acabar afetando as bilheterias, porque os fãs não criam aquele vínculo com os filmes que estão sendo lançados. E eu falo isso porque a DC estava num momento muito bom, enquanto a Marvel pode possivelmente ter uma fase um pouco abaixo das fases anteriores, porque agora chegou ao fim o Vingadores Ultimato, a gente não tem mais Capitão América, não tem mais Homem de Ferro, então eu realmente diria que o gênero de super-heróis tá numa encruzilhada. Os filmes dos X-Men já praticamente desapareceram, o fracasso aí de Fênix Negra foi absurdo, enquanto a Sony também faz parte do universo Marvel, porque senão eles nem estariam fazendo filmes do Homem-Aranha a essa altura. Então o gênero como um todo tá num momento muito delicado, e eu gostaria que todos os filmes da DC fizessem sucesso. Mas como o quadro se chama Clube da Bilheteria, não tem como eu ficar disfarçando os números, fingir que o resultado foi bom, então eu tenho que ser sincero. E o filme Aves de Rapina realmente deve estar preocupando muita gente lá na DC. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da atitude da DC substituindo totalmente o nome do filme Aves de Rapina por Arlequina, e vocês se lembram de algum outro filme que fez isso? Porque o único filme que eu consegui lembrar foi o filme Live, Die, Repeat, que substituiu o nome The Edge of Tomorrow. Se vocês se lembram de mais algum, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.